A vida de Pedro, ela começa a mudar quando Jesus vê o barco de Pedro. O barco de Pedro era a vida de Pedro, concorda? Ele dependia dela. Aquilo era o que trazia o sustento. O barco de Pedro era a vida de Pedro. Dá para você fazer uma analogia que você tem um barco que é a sua vida? Jesus chega para Pedro e fala assim: você me empresta o seu barco? Ele para de limpar, pega. Essa multidão aí deve ter algum motivo para estar aqui, né? Então pode usar meu barco. Jesus começa a pregar no barco de Pedro, e naquele dia a vida começa a mudar. Começa a mudar quando, pastor? Quando ele entra no barco? Não, quando ele fala uma coisa para Pedro: afaste o barco da terra. Repete comigo: afaste o barco da terra. Tem um segredo aqui. Aquele barco, vamos pensar comigo. Por que Jesus entrou naquele barco? Porque aquele barco estava vazio. Aplicação para a nossa vida. Jesus só entrou naquele barco porque aquele barco estava vazio. Porque se aquele barco tivesse cheio, a gente cabe pensar: será que Pedro permitia que Jesus, ele tem tempo para entregar no mercado aqueles peixes, ele precisa correr para limpar. Será que Jesus permitiria que um rabino, que um peregrino vindo lá de Nazaré entrasse no barco dele? Não, estou com sucesso, meu barco está cheio aqui, não vai dar para o senhor entrar não, está pesado, não tem nem lugar para o senhor sentar aqui, está cheio. Muitas vezes acontece isso na nossa vida, meu irmão. Jesus só entrou na vida de muita gente, inclusive na minha, não é porque meu barco estava cheio, não é porque estava transbordando, é porque meu barco estava vazio. Eu estava vindo de uma frustração, e muitos aqui é assim. A gente só permite Jesus entrar na nossa vida e no nosso barco quando o barco está vazio. Viemos de um fracasso, de noite de choro, de tristeza, de esforço, de cansaço, e fala assim: está vazio, não presta para nada, não deu certo, a coisa não caminhou. Pode fazer uso desse troço aí do jeito que o senhor quiser. Porque quando estava cheio, não tinha tempo para Jesus, não tinha espacinho ali para Jesus trabalhar. Quando estava cheio o meu barco, não tinha lugar para Jesus ministrar. Quando estava cheio o barco, eu não estava nenhum momento preocupado com Deus. Estava sobrando, estava tudo lindo. Então, quando Ele entra no nosso barco, aleluia, glória a Deus, tudo muda. Nossa família muda, nossos relacionamentos mudam, nosso casamento muda, nossa igreja muda, tudo muda. Muitas vezes o que está faltando não é capacidade. Lembra que eu comecei na introdução dizendo por que não dá certo? Não faz sentido, a pessoa preparada, a pessoa capaz, a pessoa formada, e não faz sentido, não é normal. Lembra que eu estava falando assim? Então muitas vezes, querido, o que está faltando não é capacidade, habilidade, conhecimento, e sim, de novo, tema da mensagem da semana passada: o que falta é a presença de Deus no nosso barco, na nossa vida. E aqui eu pergunto para você: o barco de Pedro, na cabeça de Pedro, até aquele dia servia só para quê? Pescar. Presta atenção aqui, olha para mim. O barco de Pedro até aquele dia servia só para quê, gente? Pescar. Jesus mostra para Pedro que aquele barco também poderia ser um altar. A sua vida pode ser um altar. Esse barco que é a sua vida pode ser um altar de sacrifício ao Senhor. Tem lugares onde foi planejado para ser uma coisa, presta atenção, e pode se transformar em outra, se Jesus entrar. A sua casa, ela pode se tornar o núcleo de um pequeno grupo. O barco, ele não é só para pescar, ele acaba se tornando uma outra coisa. A sua casa não é só uma casa, se torna um altar da pregação.
da palavra de Deus, uma sala de aprendizado bíblico. Se você pode desenvolver na sua casa, chama meia dúzia de meninos ali e fala assim: vamos falar de Jesus. Não vai ser na igreja, não, vai ser na minha casa, vai ser no meu barco, vai ser junto comigo, vai ser lá na sala de casa, e nós vamos falar de Jesus. Ah, mas não tem 15, não tem 20, não tem três, meu irmão, que você falar de Jesus já faz a diferença. Eu estou te empurrando para 2024 com outra cabeça. Levante a âncora e saia da terra. Uma sala de aula de música. Gente, tem tanto músico bom na nossa igreja. Eu vejo o esforço do Danielzinho. Vim aqui dia de sábado, aqui tem uma fila de moleque lá fora, de gente lá fora, aprender bateria. Próximo a Bernardo. Gasta um sábado todo aqui, ó. Transforme o seu barco em altar. Um centro de distribuição de cestas básicas. Faça alguma coisa. Sua empresa. Tem gente que pega a sua empresa e entrega para o Senhor e fala assim: aqui nós vamos fazer um trabalho bacana. Nós vamos fazer um trabalho bacana com a molecada, com os jovens. É pegar o barco, entregar para Jesus, aleluia. Eu fiz do porão da minha casa um barco para Jesus pregar por muito tempo, meu irmão. Sabe o que ele me devolveu? A IBP. Eu entreguei um porão vazio, depois de frustrações, aleluia. E Jesus, ele me devolve um barco cheio, que precisa de muitos agora, para poder trazer. Você está preocupado? Na minha casa não, pastor. Minha casa não, porque tem um vaso de flor lá que eu ganhei da minha tataravó. A véia já morreu, infeliz. Aí o tapete de casa, eu não gosto de pelo de cachorro. Não, não é um canil, estou falando para você trazer gente. 2024, sua casa vai continuar sendo uma casa. O seu barco vai continuar servindo só para pescar. A sua vida vai continuar sendo a sua vida quadradinha do jeito que é. Ou pode levantar âncora e falar: Senhor, vai ser do teu jeito, da tua forma, da tua maneira. Transforme a tua empresa, o teu carro, a tua sala num barco para Jesus pregar. Pedro aprendeu que quando a gente corre demais atrás do peixe e não de Cristo, o barco geralmente volta vazio.